Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? O que a gente agora vai fazer? Nós vamos resolver agora questões envolvendo vetores. É importante que você, aluno, esteja bastante atento a esse conteúdo, porque assuntos de primeiro, de segundo e de terceiro ano, esse assunto aqui de vetores é essencial para que você consiga ter êxito na resolução de questões, tá bom? Então, por isso que alguns alunos têm grande dificuldade no segundo ano e no terceiro ano por não terem entendido o conteúdo de vetores. Para isso, nós vamos resolver aqui várias questões, tá bom? Então, espero que você entenda, tá certo? Então, vamos se ligar aí nas resoluções, tá bom? Vamos pegar essa primeira questão aí, que diz o seguinte, ó. A questão fala assim: são grandezas vetoriais. O que a gente tem que entender por grandeza vetorial? Primeiro, a gente tem que analisar o seguinte: as grandezas elas podem ser, deixa eu só pegar aqui minha canetinha, tá bom? Pronto, tá aqui ela. As grandezas podem ser grandezas escalares, ok? Então, grandezas escalares, como também grandezas vetoriais. Pedro, elas são iguais? Não. As grandezas escalares, elas só precisam, por exemplo, de um valor numérico e de uma unidade de medida. Por exemplo, quando a gente fala em massa, 2 kg. 2 kg já dá para você entender que a quantidade de matéria naquele corpo é de 2 kg. Ou seja, eu não preciso nem afirmar a direção e nem sentido desse corpo. Grandezas que não precisam da direção e nem do sentido são grandezas escalares. E vetoriais? As grandezas vetoriais, pessoal, aqui é mais detalhado. Ela precisa de um módulo. Esse módulo é o número, um valor numérico, acompanhado de uma unidade de medida. Ela precisa de uma direção. E também ela precisa de sentido. Ela só vai ficar bem caracterizada com essas três grandezas, três situações: módulo, direção e sentido, tá certo? Vamos dar um exemplo? Bora lá. Vamos supor que aqui eu tenho um corpo e que eu tenho que empurrar esse corpo para a direita. Para empurrar esse corpo, eu preciso aplicar o que nesse corpo? Uma força. Essa força ela vai ter uma intensidade 30, acompanhado de uma unidade de medida, que é Newton. Ela precisa de uma direção que é horizontal e ela também precisa de sentido, tá certo? Então, olha só, não esqueça, grandezas escalares, ela só precisa apenas de quê? Do módulo acompanhado de uma unidade de medida, enquanto as grandezas vetoriais precisam de quê? Do módulo, direção e sentido, beleza? Vamos olhar os quesitos para a gente matar a questão, tá certo? Então, olha só, o que nós temos aqui, ó? Tempo. O tempo é uma grandeza escalar, ou seja, quando eu falo 30 segundos, ele já fica bem explicado. Não precisa dizer 30 segundos na horizontal de cima para baixo, não faz sentido dizer isso. Então, onde tiver tempo, eu vou estar eliminando. Ó, já eliminei duas. Aí, na letra D tem temperatura. Quando a gente vai medir a temperatura, a gente coloca o termômetro, espera aquele tempinho, e aí a enfermeira olha e diz: ó, você está com 36 graus Celsius. Imagine você dizer assim, 36 graus Celsius, a vertical, de cima para baixo. É complicado, né? Não precisa dizer isso. Temperatura é uma grandeza escalar e não vetorial. Sobrou então quem? Força, grandeza escalar, ou vetorial, velocidade, grandeza vetorial, e aceleração também, grandeza vetorial. Aceleração, Pedro? Sim, aceleração. Quando a gente quer que um corpo que aumente a velocidade, a aceleração e a velocidade têm que possuir a mesma direção, o mesmo sentido. Olha só, quando a gente quer diminuir a velocidade do automóvel, a gente aplica uma aceleração no sentido contrário, ou seja, mesma direção, sentidos opostos. Beleza? Espero que você tenha entendido. Um abraço, já já a gente volta com outro.